Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Então, você que está se preparando para concurso público na área de educação, o objetivo desse canal é verificar como é que as principais bancas de concurso estão cobrando conhecimentos pedagógicos nos seus certames. O objetivo do vídeo de hoje é fazer uma análise sobre o Instituto Consulplan, que vai realizar o concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais e ver, nos últimos 3 anos, quais foram os conhecimentos mais recorrentes na área de pedagogia que foram cobrados aqui nessa banca, tá bom? Então, você que está se preparando, bons estudos e vamos ver aqui, fazer uma análise, como é que essa banca está cobrando conhecimentos pedagógicos e legislação educacional em seus certames. Beleza, gente? Então, sem mais delongas, né, vamos aqui para o nosso vídeo de hoje, tá certo? Para a nossa primeira questão. Então, acompanhe comigo aqui, ok? Então, vamos lá. Esse concurso aqui foi realizado em 2023, né? No município de Santana da Vargem, em Minas Gerais. Olha que interessante, né? Hoje ele está realizando aqui, a banca vai realizar o concurso do estado de Minas Gerais, tá bom? Então vamos ver o que ele cobrou aqui nessa questão. Sobre as incumbências dos docentes dos estabelecimentos de ensino, considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, Nacional, a LDB, a Lei 9394 de 96, analisa as afirmativas a seguir. Lembrando que nós temos vídeos aqui, né, a gente tem um curso sobre LDB aqui no canal, inclusive isso que está sendo cobrado aqui nessa primeira questão, a gente já trabalhou nesses vídeos, tá bom? Ele está querendo aqui fazer com que o candidato identifique o que é incumbência dos estabelecimentos de ensino. Quais são os estabelecimentos de ensino, gente? Oficiais, as escolas, tá bom? E o que é incumbência dos docentes aqui em relação à legislação. Ok, gente, então vamos lá. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Então, quem viu lá, quem acompanhou o nosso vídeo sobre a LDB e quem tem o conhecimento, né, da legislação, sabe que aqui esse primeiro tópico aqui é incumbência, né? Quem faz o cumprimento dos dias letivos e as horas-aulas estabelecidas são os estabelecimentos de ensino. Então, aqui, gente, é a escola que é responsável por cumprir os dias letivos e as horas estabelecidas de aula, tá bom? Quais são os mínimos de dias letivos posto lá na LDB? 200 dias letivos que a escola precisa cumprir. Beleza, tranquilo. Estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento. Olha que interessante. Quem é responsável, gente, por fazer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento? É o professor, né? Está lá no artigo 13 da LDB. Mas mesmo que eu não tivesse lido o artigo, não estivesse lembrando, eu poderia fazer a seguinte análise. Ué, quem é que é responsável por recuperar, né? Por criar estratégia de recuperação de aprendizagem dos alunos de menor rendimento? Quem é que está com eles todo dia em sala de aula? O professor, gente, tá bom? Então é o professor responsável aqui por essa tarefa. Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Quem é o responsável por fazer isso aqui, gente? As escolas, né? Então cabe ao professor, né, fazer o registro da frequência e aí repassar para a coordenação e a direção os alunos que não estão cumprindo aqui com o percentual permitido em lei, né, que ele precisa estar na escola. Então, a escola vai notificar o Conselho Tutelar para saber o que está acontecendo. Beleza? Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistêmica, que é o bullying, né? No âmbito das escolas. Quem é responsável por fazer isso, gente? É as escolas, né? São as escolas que são responsáveis, né, por criar medidas de conscientização, inclusive fazer parcerias, né, com outros setores dentro ali da sociedade para que ajude nessa prevenção e combate, né, aos tipos de violência, tá bom? Então a alternativa correta aqui, né, é a alternativa B, né, ou seja, o 2 é a incumbência dos docentes, 1, 3 e 4 incumbência dos estabelecimentos oficiais de ensino, tá certo? Que são as escolas, né, as universidades, enfim. Elas precisam cumprir o que está posto lá na LDB. Lembrando, artigo 12 LDB tem as incumbências dos estabelecimentos de ensino. E artigo 13 tem as incumbências, né, a responsabilidade dos professores. Beleza, nós temos aulas aqui sobre a LDB, então se você está com dúvida, acompanhe lá nossas aulas aqui no canal. Tranquilo? Então aqui só para ver o fundamento, né, da lei, ó, artigo 12, ó, LDB, o que diz aqui? Ó? Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns do seu sistema de ensino, terão a incumbência de aquilo que nós acabamos de ver, né? E o artigo 13, ó, eu trago só um inciso que está na questão, tá bom, gente? Lembrando que tem mais responsabilidades aqui, tanto dos estabelecimentos de ensino quanto dos docentes, tá certo?
Ó, uma das responsabilidades é estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, se você está com dúvida, veja nosso vídeo ou então vá ao pé da letra lá da LDB para conferir o que esses artigos estão dizendo, né, sobre as incumbências dos estabelecimentos de ensino e dos professores. Tranquilo? Então, nós percebemos aqui que a primeira questão que é cobrado, né, é legislação. Então, legislação educacional está quase em todos os editais de concurso e não é diferente, gente. Vocês precisam ler LDB para poder ir para a prova, né, bem preparados e gabaritar uma questão dessa natureza. Tranquilo? Vamos aqui para a nossa próxima questão, né? No mesmo concurso, ó, em 2023, da mesma banca, tá certo? Então vamos ver o que ele está dizendo aqui. No início de 1960, detalhe, lembrando aqui que você precisa também fazer um comparativo do contexto social, econômico, né, que interfere na esfera educacional aqui nesse período, tá certo? Esse período aqui era um período de pré-industrialização, né, brasileira, ou seja, de uma industrialização mais sofisticada, principalmente industrialização automobilística, né? E a gente estava naquela seara, né, de um pré-golpe, tá bom? Lembrando que a gente teve o regime militar de 64 a 85. Tranquilo, gente? Então, dentro desse contexto, você precisa também fazer análise dessa questão. O Brasil chega ao final de um modelo econômico de substituição de importações com a implantação de indústrias, né, de grande porte. Olha que interessante, né? Como as automobilísticas. Isso significou a nossa entrada no mundo capitalista, ou seja, no mundo industrializado, né? Ou seja, o mundo industrializado, o que ele requer? Né? Ele requer uma mão de obra mais qualificada para trabalhar, né, nessas indústrias, tá certo? Que naquela ocasião era movido por produção industrial. O bom desempenho alcançado pelas indústrias devia-se, em grande parte, ao avanço tecnológico. Isso levou todos os setores sociais a se tornarem tecnologizados, inclusive a educação. Veja como o fator econômico, social, ele interfere no ambiente educacional, tá certo? Ele interfere nas políticas públicas de promoção de educação. Beleza? Ficando explícito a influência do trabalho fabril, né, no processo educacional. Com a adoção pela escola da separação entre o pensar e o fazer. Veja que interessante, né? Aqui a gente também tinha a dualidade dentro desse contexto, né? Uma educação voltada, né, para pensar e a outra educação voltada para formar mão de obra, né? Lembre-se dessa dualidade entre educação para uma determinada classe, que era voltada, né, aos dirigentes dessa classe, e a outra educação voltada, né, para formar mão de obra para ocupar esses espaços aqui dentro desse sistema, tá certo? A metodologia sofreu grande sofisticação, pois agora ela passou a ser o foco principal do processo de ensino-aprendizagem. Segundo o Libânio, interessante, gente, vocês precisam, né, ter o conhecimento das tendências pedagógicas. Então, você que está se preparando para concurso público na área educacional, você precisa saber das tendências pedagógicas, do contexto social em que elas estão inseridas, tá certo? E qual o impacto dessas tendências no ambiente educacional. Tranquilo, lembrando que temos também vídeo aqui nesse canal sobre tendências pedagógicas, né? A gente tem o vídeo que trabalha, né, as tendências liberais e progressistas aqui no canal, beleza? Então vamos lá, segundo o Libânio, né, aprender passou a ser uma questão de modificação de desempenho. O bom ensino depende de organizar eficientemente as condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente de como entrou. Sobre o exposto e considerando as tendências pedagógicas, olha aqui, ó, tendências pedagógicas caindo, né? Na educação brasileira, infere-se que as informações se referem à tendência dele. Então, a gente tem as tendências liberais, né? E as tendências progressistas, tá bom? Meu Deus, meu peito tá horrível, tá bom? Então, dentro das tendências liberais, nós temos a tendência tradicional, a tendência renovada não diretiva e a tendência liberal tecnicista. E dentro das tendências progressistas, a gente tem a tendência libertadora, libertária e a tendência crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítico, né? Que é a do Saviani. Beleza? Tranquilo? Tá com dúvida? Veja o vídeo aqui no canal que a gente trabalha as tendências liberais e progressistas, cada uma delas detalhadamente, tá bom? Então vamos lá. Dentro desse contexto, então, ele está falando que há uma tendência pedagógica que influenciou, né, a organização educacional para organizar, ó, eficientemente as condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente de como entrou. E essa tendência era voltada para formar mão de obra para ocupar aqui, ó, esses espaços da fábrica, tá certo? Então, a questão dá uma contextualização, né, e depois traz aqui o Libânio, citando o Libânio, fazendo uma referência sobre que tendência pedagógica é essa, gente. Então, lembrando que nessa época aqui, ó, 1960,
a gente tinha duas tendências pedagógicas em foco no processo educacional, tá bom? Só lembrando que outras tendências pedagógicas também estavam envolvidas, mas aqui, exatamente nessa época, a gente tinha duas. Quais eram? Se vocês recordarem, né, fazer uma leitura lá do livro, vocês vão ver que a gente tinha a tendência libertadora do Paulo Freire, aqui iniciando, né, fazendo um trabalho de conscientização política de um determinado grupo, né, principalmente de jovens e adultos, ou seja, Paulo Freire tem esse mérito porque ele alfabetizou em menos de 60 dias, né, esse grupo, porque ele diferenciou, obviamente, a metodologia. Então a gente tinha essa tendência pedagógica libertadora e a gente tinha outra tendência pedagógica aqui paralelo, né? Que era uma tendência pedagógica do regime, ou seja, uma tendência pedagógica mais oficial, que era tornar os ambientes educacionais mais eficientes para formar essa mão de obra. Que tendência pedagógica é essa, gente? É a tecnicista, né? Porque a tendência tecnicista, ela traz a ideia, né, da organização industrial para dentro da escola. Então, os professores são executores, os professores não são criativos, eles são executores, né, de um modelo de educação que precisam ser eficiente para formar o maior número de pessoas para atender essa demanda da fábrica, né, essa demanda fabril. Então, a alternativa correta aqui é a liberal tecnicista, né, não é a liberal renovada, né? Eu não vou me deter aqui em cada uma, porque a gente tem vídeo. Se você está com dúvida, veja o nosso vídeo, tá bom? Mas a renovada está dentro das tendências libertárias, né? Ou seja, das tendências libertárias, não, desculpe. Tá dentro das tendências liberais, tá certo? A libertária, né, tá dentro das tendências progressistas. E a libertadora, que é a do Paulo Freire, ela tá no mesmo contexto, porém ela não tinha a intenção de formar só mão de obra. Ela tinha a intenção de conscientizar politicamente as pessoas, né, para que elas tomassem consciência, né, da sua situação social e pudessem intervir na sua realidade. Beleza? Tranquilo, gente. Então, aqui a questão se refere aqui, né, fazendo um paralelo com a formação de mão de obra, é a tendência liberal tecnicista. Tranquilo, beleza. Se você tivesse visto o nosso vídeo, você iria gabaritar uma questão dessa natureza. Beleza, tranquilo. Vamos aqui para outra questão da Consulplan, né? Quem realizou esse concurso foi a Secretaria de Educação do Paraná em 2024. Aqui é uma prova fresquinha, né? Você que está se preparando para Minas Gerais, é importante dar uma olhada do que caiu nessa prova e ver mais ou menos quais são os conteúdos que são cobrados aqui, pedagógicos, naquele concurso, que possivelmente possa ser cobrado no seu concurso aqui de Minas Gerais. Beleza, então vamos lá. A professora Júlia é docente de uma turma de 5º ano em uma escola pública, né? Tá dando um exemplo aqui, né? Uma situação hipotética. Ela percebe que alguns alunos apresentam dificuldades significativas em acompanhar o conteúdo de leitura e escrita. Além disso, nota que esses alunos demonstram baixa autoestima e uma alta sensibilidade ao fracasso, muitas vezes evitando participar de atividades por meio de errar. Então, veja, os alunos têm dificuldade de aprendizagem e têm baixa autoestima, ou seja, faz com que eles não participem das atividades, né? Que eles não sejam participativos ali do momento de sala de aula, porque eles têm medo de errar, né? Têm medo do fracasso. Reconhecendo a importância de um acompanhamento que integre o desenvolvimento cognitivo e emocional, então aqui a questão já sabe, mais ou menos, está dizendo, né, para a gente, ou seja, ele quer um acompanhamento que integre, né, o desenvolvimento cognitivo e emocional. Júlia decide elaborar um plano de intervenção que considera ambas as dimensões no processo de aprendizagem. No contexto das práticas pedagógicas que integram o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos com dificuldade de aprendizagem, a professora Júlia será mais assertiva se. Então, a professora Júlia identificou que os alunos têm dificuldade de aprendizagem, que é cognitivo, e tem uma sensibilidade emocional. Ela elaborou um plano e a questão está dizendo o seguinte: qual é o plano mais assertivo aqui nessa situação da professora Júlia, né? Então, vamos ver quais são as alternativas que nós temos aqui. Então, vamos lá. Dividir os alunos em grupos de acordo com as suas habilidades cognitivas, permitindo que aqueles com maior dificuldade se concentrem em atividades mais simples, reduzindo o risco de frustração e preservando sua autoestima. Então, veja lá, poxa, se eu quero fazer um plano de intervenção que melhore as habilidades cognitivas dos alunos, como é que eu vou fazer um grupo de estudo só com alunos que têm dificuldade? Eu não estaria criando uma interação ali entre os alunos, né, que pudesse um e os outros se ajudarem dentro desse grupo. Porque eu estou colocando só os alunos com dificuldades. Então, eu teria que colocar ali, naquele meio, alunos que têm também facilidade de aprendizagem para que eles pudessem ajudar os outros. Porque muitas vezes os alunos se sentem mais confiantes com os outros colegas do que propriamente com o professor ou com toda a turma. Então, aqui estaria errado, né?
esse plano aqui da professora, tá bom? Então vamos ver o próximo plano. Aplicar testes de desempenho frequentes para monitorar o progresso cognitivo dos alunos. Opa, nós acabamos de ver que os alunos têm baixa autoestima, justamente porque nesses testes, né, eles demonstram dificuldades. Então, como é que eu vou fazer mais testes com os alunos que já têm dificuldade e que demonstram baixa autoestima para participar, justamente por causa dessas dificuldades? Então, tá errado essa questão também, gente. A gente precisa analisar com muito cuidado, né, e ver a situação real de cada turma, tá certo? Então, aqui eu também estaria com o planejamento errado. Utilizar feedback corretivo imediato. Olha, corretivo imediato, ou seja, dizer tá errado, gente, vamos melhorar, não sei o quê. Se os alunos já têm baixa autoestima, justamente por isso, né? Porque apresenta dificuldades. Vamos ver a próxima questão. Utilizar histórias e textos que abordem temas de superação e autoestima. Até aqui tudo bem. Promovendo discussões em grupo para fortalecer o aspecto emocional dos alunos, enquanto aplica atividades de leitura e escrita personalizadas que respeitem o ritmo individual de cada aluno, né? Bom, vamos deixar em stand-by essa questão aqui para ver a outra, né? Se a outra apresenta uma intervenção mais assertiva do que essa, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá para a próxima questão. Priorizar atividades de reforço cognitivo intensivo. Opa, já sei que aqui não tá, né? Porque se eu sei que os meus alunos já têm dificuldade cognitiva de aprendizagem, como é que eu vou priorizar atividades de reforço cognitivo e intensivo, gente? Se eles já têm dificuldades e essas dificuldades interferem na baixa autoestima deles, então eu não posso promover um reforço intensivo dessas atividades que gera baixa autoestima. Entenderam? Então, tá errado aqui. A alternativa mais correta é a alternativa C. Porque que eu vou trabalhar, né? A questão, né, para melhorar a autoestima dos alunos e fazer atividades personalizadas que respeitem o ritmo individual de aprendizagem de cada aluno. Tranquilo, de boa. Então veja que ele traz uma situação hipotética e pede para você analisar, né, uma possível intervenção para superar essa dificuldade aqui encontrada em uma situação hipotética, mas que é uma situação muito real aí de sala de aula. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão também, né, de 2024 aqui da Secretaria de Educação do Paraná. Lembrando, gente, que eu peguei aqui questões específicas, né, de uma área, ou seja, a prova que foi de física, de biologia, e também peguei uma questão mais geral, né, de pedagogia, né, para professores formados em pedagogia, tá bom? Então vamos lá. A educação vem passando por grandes transformações e as instituições de ensino estão sendo intimadas a repensarem suas práticas de ensino e metodologias de aprendizagem. Nesse sentido, as metodologias ativas estão alinhadas à educação na contemporaneidade e vêm sendo impulsionadas em conjunto a novas práticas, mediadas pelo uso de tecnologias. Elas representam uma abordagem pedagógica que coloca o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem, promovendo sua atuação como protagonista de experiência educativa. Considerando as implicações pedagógicas no uso das tecnologias ativas, podemos afirmar que, então, ele quer que você analise, né, a implicação pedagógica no uso dessas novas tecnologias que colocam os alunos como protagonistas do processo de aprendizagem deles. Tranquilo, gente? Então vamos ver o que as questões estão nos dizendo. Embora coloque o aluno como protagonista, depende de uma estrutura pré-determinada de atividades. Não. Na verdade, essa estrutura pré-determinada de atividades é a educação convencional. Ou seja, é aquela educação em que o professor é o detentor do conhecimento, o professor faz a sua aula expositiva, depois cria uma lista de exercício, passa para os alunos respondem, ele vai ver ali se os alunos aprenderam ou não. Essa estrutura pré-determinada é da educação tradicional, da educação como nós temos hoje, né? A educação convencional, e não desse quebra de paradigma de metodologias ativas. Tranquilo aqui, gente, que dita a personalização da aprendizagem, flexibiliza os conteúdos a serem explorados. Então eu sei que não é, né, essa questão, tá bom? Concentra-se principalmente em criar um ambiente colaborativo, beleza, mas tende a negligenciar a importância da autonomia individual, pelo contrário, né? As metodologias ativas, elas exigem essa autonomia do aluno, né? Para que o aluno ele seja o centro do processo de aprendizagem dele, e não mais como estava, né, a educação. Tá certo? Então, errado, pelo contrário. Seu sucesso está intrinsecamente, né, ligado ao uso de novas tecnologias? Não necessariamente. A gente tem metodologias ativas que
não precisa de novas tecnologias, né, para ser metodologia ativa, tá bom? Porque eu posso muito bem aqui usar o meu slide, usar um data show, usando tecnologia e fazer uma aula tradicional, tá? Tecnologia não quer dizer que a aula vai ser, eu vou utilizar novas metodologias, tá bom, gente? Então, nada, né, aqui ele está dizendo que está intrinsecamente ligado e não necessariamente, tá certo? Uma vez que a interação digital é um meio eficiente para garantir o protagonismo dos alunos, não necessariamente como eu acabei de falar, tá certo? Seu conceito está mais relacionado a uma abordagem pedagógica que busca envolver o estudante em sua própria aprendizagem. Beleza, verdade, né? Aqui o estudante é chamado a ser responsável pela sua própria aprendizagem, sendo menos sobre a aplicação de métodos específicos e mais sobre a mudança de paradigma em relação ao papel do aluno no processo educativo. Verdade, gente. Aqui não é só sobre métodos específicos, mas chamar o aluno para ser responsável pela sua própria aprendizagem. Se a gente for pegar, né, sala de aula invertida, o que que diz? O aluno é que é responsável pela aprendizagem dele. É ele que vai estudar e vai trazer as dúvidas para o professor, né? Pedagogias de projeto, a mesma coisa. O aluno é o protagonismo, é o protagonista desse processo. Tranquilo? Então a questão alternativa é a alternativa D, né? A questão correta. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Aqui, ó, já é Linhares, né, Espírito Santo, município de Linhares, ao concurso que ocorreu em 2022. Então vamos lá. Considerando os três autores das teorias que das teorias que possibilitam professores e pesquisadores a compreenderem a inteligência, o aprendizado e o desenvolvimento de seus alunos, relacione-os às implicações pedagógicas. Então, ó, ele está trabalhando aqui, ó, os três teóricos da aprendizagem. Aqui era para ter um, né? O primeiro, Piaget, segundo, Vygotsky e o terceiro, Vallon. Então vamos ver, né? A gente vai relacionar com cada atividade pedagógica como é que esses teóricos entendem como é que se desenvolvem esses alunos, tá certo? Lembrando, gente, que é importante você que vai para a prova, né, que está estudando para concursos voltados para a educação, você precisa saber das teorias da aprendizagem, né? Principalmente os três teóricos principais, Piaget, Vygotsky e Vallon, tá bom? Lembrando que temos vídeo aqui no canal sobre esses três teóricos, é só dar uma olhada aí na lista aí de vídeos que nós já temos, né, aqui no canal. Beleza? Então vamos lá. A aprendizagem depende do processo de desenvolvimento cognitivo. Quem é que dá ênfase aqui no desenvolvimento cognitivo, gente? Piaget, né? O Piaget, ele dá muita ênfase nesse desenvolvimento cognitivo do aluno, tá bom? Nessa interação que ele tem com o meio, né? Mas o processo principal é o desenvolvimento cognitivo, né? Na equilibração entre a assimilação e a acomodação dessa interação que ele tem com o meio, tá certo? O desenvolvimento e a aprendizagem são processos concomitantes, interdependentes e recíprocos. E aí, gente? Quem é esse teórico aqui? Ó, o desenvolvimento e a aprendizagem são processos concomitantes, interdependentes e recíprocos. Então, ele coloca aqui, o desenvolvimento e a aprendizagem, eles estão aqui, ó, no mesmo patamar. Lembrando que o Piaget, ele se difere um pouco do Vygotsky, porque ele coloca aqui, a criança só pode aprender se ele está num determinado nível de desenvolvimento. Não é assim? Né? Tanto que no Piaget nós temos lá os níveis de desenvolvimento, o pré-operatório, o operatório concreto, e o operatório abstrato, não é isso? Então não adianta nada eu ensinar uma criança em determinado nível de desenvolvimento que ela não vai aprender. O Vygotsky é o contrário. O Vygotsky ele diz o seguinte, não, o desenvolvimento e a aprendizagem são processos concomitantes, interdependentes e recíprocos. Eu sei que a criança precisa estar num certo nível de desenvolvimento para poder aprender, mas isso não quer dizer que eu não possa incentivá-la a aprender determinado conteúdo, porque é nesse vínculo que ele vai alargando, né, ali a ZDP, a zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que o aluno sabe e aquilo que ele pode saber, que ele vai fazer, né, esse alargamento, ou seja, que ele vai se desenvolver e vai aprender. Então aqui, ó, é Vygotsky, gente, tá bom? Aqui é Vygotsky, tá certo? Para o Vygotsky, desenvolvimento e aprendizagem, eles ocorrem aqui, ó, simultâneos, tá certo? Então eu não preciso estar num determinado nível de desenvolvimento para poder aprender. Aqui as coisas vão acontecendo concomitantemente, e são interdependentes e recíprocos, tá certo? Então aqui é Vygotsky, beleza? A emoção ocupa lugar privilegiado no desenvolvimento do sujeito, em especial na criança. Opa, falou de emoção, eu sei quem é que dá ênfase na emoção aqui, gente. Quem é? O Vallon, né? Então, Vallon trabalha muito a ideia da emoção, ou seja, a criança, para poder aprender, ela precisa estar bem, né, emocionalmente para poder se concentrar, para poder aprender dentro do processo, né, escolar, tá certo?
É o aluno quem constrói o próprio conhecimento, assim o papel da escola é dar à criança a oportunidade de agir sobre os objetos de conhecimento. Opa, quem é aqui que fala, né, sobre essa ideia de que o aluno constrói seu próprio conhecimento, cabe à escola dar as oportunidades, né, para que as crianças possam interagir com esse conhecimento, gente? Piaget, tá bom? Embora o Vygotsky também fala, mas para Vygotsky o papel da escola é mais mediador, tá certo? A escola cabe mediar o processo, porque as relações entre sujeito e o meio, elas são mediadas, né, principalmente pela linguagem. Então, cabe aqui a escola mediar no Vygotsky. No Piaget é diferente. Cabe à escola oportunizar, né, para que o aluno ele interaja, ou seja, ele seja ativo no processo da aprendizagem. Porque para o Piaget, a aprendizagem ocorre quando o sujeito ele interage com o objeto, mas essa interação ela precisa ser ativa do sujeito, né? E não simplesmente numa situação passiva, tá certo? Então, cabe à escola criar essas oportunidades de interação ativa do sujeito com o objeto. Tranquilo, gente? O professor é o mediador, opa, então aqui eu já sei quem é, fala de mediação, né? O professor é mediador do processo de ensino-aprendizagem e, por isso, a ação docente deve acontecer dentro da zona de desenvolvimento proximal, né? Aqui eu sei que é Vygotsky, gente. Falou de mediação, falou de zona de desenvolvimento proximal, zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento potencial, eu sei que é Vygotsky, tá certo? Então a alternativa correta aqui, ó, alternativa B, né? Mesmo que eu não soubesse todas as alternativas aqui, eu iria usar a estratégia qual? De eliminação, né? Eu ia pegar aquelas que eu tenho certeza que são e iria eliminar aquelas que eu sei que não são de jeito nenhum. Tá certo, gente? Tranquilo, lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre esses 3 autores, né? Caso você queira dar uma revisada nesse conteúdo, vá lá no vídeo do canal, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Uma professora experiente com longa carreira em escolas tradicionais, né, recebeu uma oferta para lecionar em certa escola com característica da pedagogia crítica e com abordagem progressista. Então veja lá, né? Essa professora sai de uma escola de tendência tradicional e vai para uma escola, né, que a tendência aqui são as pedagogias de abordagem progressista, né? Ou seja, de uma análise crítica da sociedade. Embora empolgada com a oportunidade, ela enfrenta um dilema. Suas práticas de ensino eram atravessadas por paradigmas de concepções tradicionais, né? Lembrando que a gente tem as tendências tradicionais. Quais são? Tendência tradicional, tendência não renovada, tendência renovada e a tendência tecnicista, dentro das liberais, né? Isso, para se adaptar à nova realidade educacional, haveria de compreender os conceitos e levá-los aos seus planejamentos e práticas em sala de aula. A abordagem pedagógica alinhada com o que se espera da atuação da docente na nova escola é aquela que, vamos lá, concentra-se na memorização de fatos e fórmula. Não, aqui eu já sei que é tradicional, gente. Pelo amor de Deus. Você já sabe que memorização de fatos, fórmulas, né? Essas coisas para serem aplicadas ali em um determinado momento, elas são tradicionais, tá certo? Então aqui ele está pedindo um planejamento de atividades progressista, tá bom? Destaca a importância do contexto social e cultural na aprendizagem, opa, aqui é progressista, enfatizando a colaboração, a interação e a zona de desenvolvimento proximal, utilizando avaliações. Opa, olha aqui, ó, tá aqui a pegadinha, né? Até aqui estava tudo ok, ó, até aqui era progressista, mas utilizando avaliações baseadas em provas padronizadas, não, gente. Quem usa provas padronizadas é a tendência tradicional, tá bom? É a concepção tradicional que utiliza isso como único instrumento para verificar a aprendizagem. E na progressista, não. Na progressista vai muito além, né? A gente tem observação, a gente tem outros instrumentos ali que ajudam nessa promoção da aprendizagem, tá bom? Valoriza a autonomia dos alunos, a aprendizagem ativa e o papel do professor como facilitador do processo educacional, busca ainda analisar e questionar as estruturas sociais, políticas e econômicas que influenciam o processo, né? Corretíssimo, gente. Olha aqui, ó. Veja lá. Ela está passando de um paradigma tradicional, porque o tradicional ele não se questiona muito sobre as influências sociais, políticas e econômicas que influenciam no processo de aprendizagem. A tradicional não está preocupada com isso, né? A tradicional está preocupada com um processo simplesmente cognitivo, se o aluno aprende ou não. Essas outras variáveis que interferem nesse processo de aprendizagem, quem vai se preocupar são as tendências progressistas, né? As tendências críticas que nós chamamos, tá bom? Então é essa a tendência, valoriza a autonomia do aluno, a aprendizagem ativa e o papel do professor como facilitador do processo. Então aqui o professor não é o centro do processo, ele é facilitador, ele é mediador e busca ainda analisar, né, e questionar as estruturas sociais,
políticas e econômicas que influenciam nesse processo de aprendizagem, tá certo? Então aqui uma questão muito tranquila, né, dar uma situação problema para que o candidato possa verificar e ver qual é a que se aproxima daquilo que ele está pedindo. Beleza, gente? Aqui qual é o conhecimento que eu precisaria ter? Tendências pedagógicas e concepções educacionais, tá certo? Lembrando que nós temos vídeo aqui no canal sobre essas tendências, tá bom? Trago mais uma questão aqui, ó, do concurso público do Estado, né, do Paraná, concurso educacional, de 2024, né? Então vamos lá. O planejamento, olha lá, caindo sobre planejamento, né? É um recurso organizacional que proporciona a integração de todos os atores envolvidos na instituição educacional, visando resultados positivos no processo ensino-aprendizagem. Fazer um mapeamento dos rumos, caminhos e possibilidades que a instituição deseja seguir tem o objetivo de evitar situações ou decisões improvisadas. Beleza. Libânio, ele está citando aqui o livro do Libânio, né, Didática, tá certo? De 1994, se eu não me engano, aqui é a edição 1 ainda desse livro, né? Tem uma edição mais recente de 2013, tá bom? Então vamos lá, Libânio, 1994, página 222. Afirma que a ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de formulários para controle administrativo. É antes a atividade consciente da previsão das ações político-pedagógicas e tendo como referência permanente a situação didáticas concretas. Isto é, a problemática social, econômica, política e cultural, que envolve a escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade, que integram o processo de ensino. Ele está dizendo que planejar não é só preencher formulário aqui, gente. Planejar envolve um olhar amplo, né, do processo educacional, tá certo? Que envolve todos os atores, tá bom? Considerando os tipos de planejamentos essenciais para a prática de ensino, analise as afirmativas a seguir. Então, veja, gente, que interessante, né? Ele quer que a gente analise aqui, ó, os níveis de planejamento, né? Nós sabemos que a gente tem planejamento macro até o planejamento micro, né, da educação. A gente tem um planejamento das políticas públicas em educação e a gente tem um planejamento ali micro, que é o planejamento de sala de aula do professor. Então, o professor, para fazer esse planejamento de sala de aula, tem outros planejamentos que já foram feitos, que ele precisa seguir dentro desse macro para o micro. Beleza? Tranquilo? Então, vamos ver aqui o que a questão está pedindo, né? Então, ele quer que a gente coloque as escalas de planejamento aqui, né? Quais são os planejamentos, tá bom? Então, vamos lá. Planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Então, ele quer que a gente, ó, complete aqui com os níveis de planejamento que nós temos aqui, né? Que planejamento é esse? Ele é escolar? Ele é o planejamento educacional? Ele é o planejamento curricular? Ou ele é o planejamento de ensino? Então, só um detalhe, ó. Eu sei que o planejamento ele vai do macro para o micro, tá certo? Então, vamos lá. Qual é o planejamento macro, né? São os planejamentos, né, que nós podemos dizer assim, os planejamentos que interferem nas outras instâncias de ensino. Então, é o planejamento educacional. O planejamento educacional ele envolve o planejamento, né, das leis que determinam como é que deve ser a organização do ensino. Ele envolve o planejamento, né, curricular. Então a BNCC, ela é o quê? Ela é macro, né? Ele envolve um planejamento macro que as escolas depois têm que seguir e o professor seguir no seu planejamento. Eu tenho o Plano Nacional de Educação, tá bom? Planejamento macro que as escolas, né, e os entes federados vão seguir nos seus sistemas de ensino. Tranquilo? Então, o planejamento macro, né, o planejamento maior é o planejamento educacional, tá certo? Depois eu vou ter os planejamentos, né, curriculares, eu vou ter o planejamento escolar e depois eu vou ter o planejamento, né, do professor, que ali se refere ao planejamento de ensino. Tranquilo, gente? Então, essa primeira aqui diz respeito ao quê? Professor, eu não sei. Então, vamos pular, vamos ver a outra que se encaixa aqui, que é planejamento macro, que eu vou saber que é educacional, e depois a gente vai vendo aqui quais que vão se encaixando. Tranquilo? Então, vamos ver essa outra aqui. Planejamento é o de maior abrangência. Opa, eu já sei que o planejamento de maior abrangência é o planejamento educacional, correspondendo ao planejamento que é feito a nível nacional, estadual ou municipal. Incorpora e reflete as grandes políticas educacionais. Que planejamento é esse, gente? Planejamento educacional. Então, eu já sei que essa 2 aqui, ó, é educacional. Qual é que é a educacional? Opa, eu sei que tá a é. Opa, essa daqui não é. Opa, essa daqui não é. Opa, essa daqui não é. Então, aqui eu já iria gabaritar a questão. Só de saber um nível de planejamento. Tá vendo como estratégia de resolver a questão ajuda muito o candidato? Tá bom? Mas vamos lá, vamos ver as outras. Planejamento é um processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar
É previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno, constituindo um instrumento que orienta a ação educativa da escola. Que tipo de planejamento é esse, gente? Que determina, né, a vida escolar do aluno. É o currículo. O próprio currículo já diz isso, né? Se a gente for analisar a palavra currículo, ela diz caminhar, né? Então, quem determina, né, toda a vida escolar do aluno é o currículo. A gente tem um currículo formal, que é aquilo que é determinado, né, a nível formal, e a gente tem um currículo oculto, aquilo que muitas vezes não aparece, mas existe no ambiente educacional. Então, eu sei que aqui é o planejamento curricular, tá bom? Aqui é o planejamento educacional, né? E aqui, ó, o planejamento é um processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano de seu trabalho. Aqui eu já sei que é planejamento de ensino, né? Aquilo que os professores fazem, semanalmente para ser trabalhado com os seus alunos, né? E o mais micro do planejamento de ensino, qual é? O planejamento de aula, que é aquilo que o professor faz diariamente, tá bom? E aqui eu sei que é o planejamento escolar, tá certo, gente? Tá bom? Tranquilo, eu não vou escrever aqui, gente, porque eu estou de mouse, né? Eu não tenho um equipamento adequado, mas veja como uma alternativa, né? Uma análise tranquila de uma alternativa aqui, a gente mata uma questão dessa, né? Só lembrando que a questão pediu planejamento, né? Os níveis de planejamento, tá bom? Então, qual é o fundamento? Olha lá, os níveis de planejamento. A gente tem um planejamento macro, ó. O planejamento educacional. Depois nós temos o planejamento curricular. Depois nós temos o planejamento escolar e depois nós temos o planejamento de ensino. Eu poderia colocar mais um aqui, ó, planejamento de aula, que é o do macro para o micro, beleza? E aqui eu tenho a citação, ó, lá do livro do Libânio, tá bom? Que eu trago aqui para vocês, o livro Didática, né? Que trabalha lá sobre o planejamento escolar, que é exatamente o que a questão pediu, né? No primeiro item. O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente articulando a atividade escolar e a problemática do contexto escolar. Isso daqui refere-se ao planejamento, né, escolar, de acordo com o Libânio. Mas veja que questão um pouco complexa, né? Ela pediu os níveis de planejamento, ela cita literalmente o nível de planejamento escolar da obra do Libânio, mas ela pede que o candidato também fizesse uma análise dos outros níveis de planejamento. Esses outros níveis de planejamento não estão no livro, tá bom? Então o candidato precisa saber que a gente tem um nível macro, que é o nível educacional, que são as políticas públicas de educação, a gente tem os outros níveis curricular, até chegar no planejamento escolar, que chega, né, depois no planejamento do professor e no plano de aula do professor. Beleza? Tranquilo? Então a questão exigia, né, conhecer um pouco do livro do Libânio, mas isso em si não faria com que você resolvesse a questão, mas você saber dos níveis de planejamento aí sim, né? Se você soubesse isso, você iria gabaritar essa questão. Tranquilo? Então vamos ver uma análise aqui do conteúdo cobrado, né, nesses últimos 3 anos da banca, né, aqui em diferentes concursos públicos voltados para a área educacional, tá bom? Então foi cobrado legislação, ó, LDB, foi cobrado tendências pedagógicas, nós vimos aqui, ó, tendências pedagógicas, né, liberais e progressistas, nós vimos 2 questões que cobraram isso. Foi cobrado 2 questões de situação-problema, né, hipotética de sala de aula, tá bom? Uma interferia aqui, ó, nas tendências pedagógicas e foi cobrado, ó, planejamento escolar, métodos de ensino. Outra coisa que é muito cobrado com recorrência, avaliação da aprendizagem, e tudo isso daqui você vai encontrar aqui, ó, no conteúdo sobre didática, tá bom? Didática trabalha, né, planejamento escolar, métodos de ensino e avaliação da aprendizagem. Beleza, gente? Tranquilo? Então veja, né, você que está se preparando para esse concurso, né, veja qual tipo de conteúdo você precisa focar para ir muito bem preparado para esse concurso, tá certo? Então aqui eu deixo a nossa mensagem, né, de todo dia, né, que é confie na soma dos pequenos esforços constantes e bons estudos e até mais, beleza?